plenário conclui votação de projeto que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia elétrica. Deputados aprovam também reajuste do salário de agentes comunitários de saúde e mais recursos para a intervenção federal no Rio de Janeiro. E essa edição destaca também: proposta em análise na Câmara quer exigir a comprovação das infrações de trânsito pelos agentes que aplicam a multa. No mercado de trabalho, das vagas reservadas aos aprendizes, apenas 1/3 é preenchida. Deputados debatem soluções para o problema. Boa noite. Em Brasília, 18 minutos desta quarta-feira. O Jornal da Câmara começa agora. Na terça-feira, o plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que permite a privatização das distribuidoras de energia elétrica sob controle da Eletrobras. Nós vamos direto ao Salão Verde falar com o repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Me ajuda a acompanhar essa contagem. Eu pedi a conta de quantas medidas provisórias foram aí no final das contas. Quantas foram? No total foram 4 medidas provisórias. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, foram 4 medidas provisórias e um projeto de lei que era um projeto de lei polêmico. Ele, inclusive, teve já o texto aprovado, o texto base dele aprovado anteriormente, e hoje faltavam os destaques, que eram aqueles pedidos que os partidos fazem de modificação do texto. Essa é a proposta que autoriza a venda, né, viabiliza a venda de distribuidoras de energia da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste, e também uma do Amapá pertencente ao governo estadual. Vamos ver como é que foi o início das votações desta terça-feira. A primeira votação da semana foi da medida provisória que tem o objetivo de estimular projetos de irrigação e o financiamento deles por parte dos bancos, assegurando que as áreas que são dadas como garantia em empréstimos não possam ser confiscadas, por exemplo. O ponto que teve divergência é o que pode facilitar o licenciamento ambiental de áreas com projetos de irrigação. O que se quer nessa MP 824 é fazer com que qualquer projeto de irrigação seja considerado de utilidade pública para burlar a proteção da APP. Nós vamos lutar contra isso no Senado, o PSB não aceita. O que estamos colocando nesse artigo não é eliminar a regularidade ambiental, pelo contrário, é mantê-la, porém com um caráter mais célere, por se tratar de projetos públicos de irrigação de interesse absolutamente público. A medida provisória foi aprovada e segue para análise do Senado. Entrou então em pauta um projeto mais polêmico, o que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste, que hoje são controladas pela Eletrobras. Esse governo entreguista, privatista, quer matar 2 coelhos numa cacetada só. Privatizar as distribuidoras, excluindo centenas de famílias do direito da energia e aumentando o preço da energia, e de outro lado, criando as condições para justificar a privatização do sistema Eletrobras. Na verdade, está se saneando algumas distribuidoras, dando condições dessas distribuidoras não serem, inclusive, liquidadas. Distribuidoras públicas, sim, mas que estariam à beira da insolvência. O texto principal já tinha sido aprovado semana passada. Faltavam ser votados pedidos de mudanças nesse texto. Alguns polêmicos, como os que pretendiam incluir a obrigatoriedade de se manter os empregos dos atuais trabalhadores, caso as distribuidoras, hoje ligadas ao setor público, sejam vendidas para o setor privado. Na privatização da distribuidora de Goiás, há 1 ano atrás, se demitiu metade dos trabalhadores que ali estavam. O número de acidentes do trabalho cresceu, aumentou os problemas na distribuição de energia, aumentou o tempo para consertar os problemas, portanto a população foi penalizada. Assegurar o emprego desses trabalhadores é tentar eliminar um desemprego crescente neste governo Temer. Não tem nenhum sentido obrigar que o futuro comprador possa se obrigar com os empregos, com os atuais funcionários. O objetivo é justamente que a gente possa, com a venda e a privatização, prestar um melhor serviço à comunidade. Lembrar que a ineficiência dessas distribuidoras hoje
é paga pelo consumidor, pelo contribuinte que tem uma conta mais cara, ou é paga pelo povo brasileiro, na medida em que, a todo momento, a Eletrobras precisa ser capitalizada pelo orçamento público. Dini Moraes, temos aí então o projeto de lei sobre a Eletrobras, que trata, na verdade, de 7 distribuidoras, né? Sendo 6 delas ligadas à Eletrobras e uma delas do estado do Amapá, é isso? Isso mesmo. E temos também uma medida provisória que é da irrigação. Faltou, então, você falar sobre 3 medidas provisórias? Estou contando correto? Corretamente, Tiago, isso mesmo. As outras 3 medidas provisórias, 2 delas tratam da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Uma delas libera 1 bilhão e 200 milhões de reais para essa intervenção, para as ações da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Na verdade, remaneja, né, o orçamento público da União para que 1 bilhão e 200 seja aplicado nisso daí. E também a outra medida provisória cria 67 cargos e funções comissionadas para o gabinete, na verdade, da intervenção. Cria o cargo de interventor, né, e dá funções gratificadas aí, funções comissionadas para as pessoas que vão fazer o suporte das ações da intervenção no Rio de Janeiro. Esse ponto, inclusive, foi um ponto bem polêmico aqui. Diversos partidos, inclusive partidos da base aliada do governo, liberaram a bancada porque havia divergência dentro dos próprios partidos. Mas a maioria acabou aprovando a medida provisória como ela está. E, por fim, a última medida provisória foi a que trata da carreira dos agentes de saúde e também de combate a endemias. Esses agentes, dezenas deles, mais de 100, acompanharam toda a sessão aqui ao longo da tarde e ficaram esperando até agora para a votação dessa medida provisória, pressionando muito os deputados para que ela fosse votada. É por isso que tinha alguns deputados de colete e na galeria, mesmo. Muita gente aplaudindo, inclusive, né? Exatamente. Esse colete é o colete que os agentes de saúde usam, né? Os agentes comunitários de saúde usam aí nos municípios para chegar nas casas, para abordar as famílias e fazer essa porta de entrada do SUS, digamos assim, né? Fazem os atendimentos das famílias, vão buscar as famílias aí, fazendo orientações de saúde e combatendo também diversas endemias, como o combate ao mosquito da dengue, né? E o que diz essa medida provisória, Tiago? Ela reajusta o salário o piso salarial dessa categoria em mais de 50% ao longo dos próximos 3 anos e também determina, por exemplo, questão de transporte e também a capacitação profissional que vai ser obrigatória de 2 em 2 anos. Olha, os agentes comunitários de saúde que estavam por aqui continuam comemorando até agora. Não sei se vocês estão conseguindo escutar ao fundo, mas tem muitos gritos e muitas comemorações que eles ainda estão aqui dentro da Câmara comemorando e assim como alguns parlamentares que também estavam apoiando a causa. É uma medida provisória importante para eles. Dini Moraes, muito obrigado. Só uma última pergunta, você está desde que horas acompanhando o plenário? Desde o início da tarde. Parabéns, muito obrigado, viu? Até mais, Tiago. Boa noite. Até mais. Agora, a comissão especial que analisa a mudança na lei sobre as agências reguladoras marcou para esta quarta-feira, ao meio-dia, a votação do relatório final do deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Veja agora os principais pontos do texto, que unifica as regras para todas as agências. O relatório final sobre o projeto de lei das agências reguladoras tem o objetivo de unificar as regras sobre gestão, poder e controle social. O texto prevê a autonomia administrativa e financeira dessas autarquias. Foram criados mecanismos para dar mais transparência às decisões das agências e evitar a interferência de empresas reguladas por elas. O relatório exige ainda que todas tenham ouvidoria independente e que atuem junto com os órgãos de defesa do consumidor. As agências devem enviar ao Congresso prestação de contas e um plano anual com metas de desempenho e de fiscalização. Se for aprovado, o texto segue para análise do Senado, sem a necessidade de ser votado pelo plenário da Câmara. A comissão especial que analisa a nova lei de licitações adiou a votação do parecer que estava prevista para essa terça-feira. Apesar disso, os deputados tiveram a oportunidade de debater a matéria. A reunião para votar o parecer do deputado João Arruda sobre nova lei de licitações foi marcada por obstrução do PT, PDT, PSOL e PR. Juntos, esses partidos dificultaram a votação da proposta na comissão. O ponto mais polêmico foi a elevação do valor das obras de grande vulto, que passou de 100 para 200 milhões de reais.
Os contratos que ultrapassarem esse limite vão ter que garantir seguro de 30% do valor da obra. Quem sai ganhando com essa proposta pelo aumento, né, da consideração do que é uma obra de vulto, que é 200 milhões de reais, ou seja, vai pagar um seguro-garantia de 30%. E se não concluir a obra, então passa para a seguradora. Então há uma financiarização do processo licitatório e das obras, que nós iríamos discutir com muito mais rigor e não a toque de caixa para ser levado ao plenário. No Brasil, as seguradoras há uma concentração, são 4 grandes seguradoras, nós corremos o risco de ter mais obra do que capacidade de segurar das empresas. Então, ao invés de só quem ganhar a licitação fazer obra, vai depender de ter seguro, passando a ser seguro obrigatório. Há outros problemas no texto, mas esse é um problema muito grave. Já os parlamentares favoráveis à proposta defendem a atualização das leis que regulam as licitações para garantir mais transparência, qualidade e conclusão das obras contratadas. Ela dá mais transparência para as licitações, ela permite que nós tenhamos um processo de licitação onde as empresas ruins ou aqueles empresários que querem fazer coisa errada ficam inibidos de fazer, quer dizer, ela não permite isso, ela filtra isso e o mais importante, ela vem para dar segurança para que as obras sejam contratadas, iniciadas e terminadas. Muito importante para que os novos gestores, o próximo presidente da República, os próximos governadores, tenham uma lei que dê mais eficiência na gestão pública. É preciso contratar com mais qualidade, com técnica, é preciso fugir dos aditivos e colocar um freio nos mergulhos para que a gente consiga executar obras com qualidade. A comissão também volta a se reunir nesta quarta-feira. A emenda à Constituição que estabeleceu o teto de gastos do governo desde o ano passado está provocando ajustes em todo o setor público. A situação na Universidade de Brasília, que vem demitindo funcionários terceirizados e reduzindo serviços, foi debatida na Comissão de Educação. A Universidade de Brasília é uma das maiores do país, com 50 mil alunos. É também um exemplo das dificuldades que as universidades federais enfrentam. Elas tiveram uma grande expansão, principalmente com o programa Reúne, entre 2007 e 2012. Depois, vieram as restrições de orçamento, que ficaram mais severas com o congelamento dos gastos públicos, aprovado pelo Congresso em 2016. A gente tem um cenário que desde o ano passado, desde o final do ano passado, vem se demitindo terceirizados, vem se ameaçando aumentar o preço do RU. Corte de bolsas permanências, você tem corte, por exemplo, das bolsas dos quilombolas, dos indígenas, são grupos historicamente excluídos e que agora também vão ser novamente excluídos. Na audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a reitoria da UNB mostrou números para afirmar que, mesmo com a redução de 40 milhões de reais em contratos como os de luz, água e limpeza, podem faltar recursos para assistência a estudantes de baixa renda e outros projetos. Com a política de democratização do acesso às universidades, o perfil socioeconômico do nosso estudantado tem mudado. Então a demanda por assistência estudantil tem aumentado, os recursos têm sido mantidos os mesmos. Então existe, sim, o risco de não atendimento, a universidade tem coberto essa lacuna com os seus próprios recursos, significa tirar recursos de outras áreas, né? Mas é preciso que fiquemos atentos porque existe uma perspectiva de que esses recursos venham a ser diminuídos a partir do ano que vem. A universidade já fez os ajustes que poderia fazer, né? com alguns prejuízos dentro da própria universidade, né? E agora, né? Então a pergunta que a gente faz ao MEC é: eles vão começar a mexer no pessoal, na folha de pagamento? O Ministério da Educação diz que a desaceleração da economia do país nos últimos anos exige ajustes. O país não pode aceitar viver com déficits sucessivos no governo central, então todos os órgãos da esplanada precisam dar uma contribuição para esse ajuste. Agora, o Ministério também tem a ciência e vem atuando diariamente para acompanhar a situação das universidades federais e institutos, no sentido de que não há o menor risco de qualquer descontinuidade
qualidade dos serviços prestados à sociedade. Para os deputados que propuseram o debate, as universidades públicas estão sendo sucateadas e a emenda que congela os gastos públicos precisa ser revista. A emenda constitucional, ela congela por 20 anos investimentos. Nós estamos no segundo ano e os serviços públicos já estão sofrendo paralisações em todos os níveis. Hoje, os recursos para custeio em 2018 são equiparados àqueles que tínhamos em 2010, há 8 anos atrás, e 500 mil matrículas na graduação a menos. Todas as pessoas com maior ou menor nível de entendimento falam da importância da educação, inclusive para a preparação, para o desenvolvimento de modo geral. Mas quase sempre a gente não tem uma política pública que esteja consentânea com isso. Uma comissão especial da Câmara deve votar nesta quarta-feira a proposta que permite a portabilidade da conta de luz. Se aprovada, os brasileiros poderão escolher de quem comprar energia elétrica. A proposta está em análise na Câmara desde 2015. Atualmente, o brasileiro comum não pode escolher o fornecedor de energia elétrica. As concessionárias estaduais têm monopólio para a distribuição de luz às residências. Somente empresas grandes podem comprar energia de outros fornecedores. O relatório do deputado Fábio Garcia, que será debatido e votado na comissão especial, autoriza a portabilidade da conta de luz para todos os consumidores, como acontece com a telefonia, por exemplo. Pela proposta, a partir de 2020, quem consome mais de 2.000 kW por mês poderá escolher o fornecedor de energia elétrica, até que em 2028 a escolha será permitida a todos os consumidores. A distribuição continuará a cargo das atuais empresas concessionárias, que vão atuar como intermediárias entre os consumidores e as fornecedoras de livre escolha. Outra novidade é a diferenciação do valor da tarifa por horário, que poderá ser negociado livremente pelas empresas. Nossa expectativa é que haja esse processo de regulamentação dos autoprodutores de energia, a expansão da microgeração e minigeração e, efetivamente, o mercado livre. O mercado livre é você poder escolher onde comprar sua energia. Não comprar na Eletropaulo ou, no caso de Pernambuco, da CELP, por exemplo. O relatório que será votado considerou as sugestões apresentadas na consulta pública feita pelo Ministério de Minas e Energia e também recebeu 105 emendas, que são propostas de mudança no texto feitas por deputados. Tem emendas que tratam de privatização, tem emendas que tratam de problemas de judicialização do setor, tem emendas que tratam de problemas de indenização das transmissoras, tem emenda que trata de termoelétrica. Então são diversas emendas de diversos aspectos que serão todas elas analisadas, mas obviamente serão incorporadas aquelas que vierem contribuir com o aperfeiçoamento do projeto do seu objeto inicial, que é garantir ao consumidor o direito de escolha de quem fornecer energia, com o objetivo de dar a ele esse poder de escolha e de abaixar o preço da energia elétrica aos consumidores de todo o Brasil. 1968 foi um ano que marcou a história do mundo e do Brasil também. Por aqui, o governo militar instituiu o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso, censurou meios de comunicação e ampliou a perseguição política e ideológica a pessoas contrárias à ditadura. A repressão fez eclodir manifestações de trabalhadores em todo o país. Operários de fábricas de Osasco, em São Paulo, e de Contagem, em Minas Gerais, se juntaram a estudantes e ocuparam as ruas para protestar contra o arroxo salarial e a falta de liberdade política. A greve geral de 68 foi lembrada nesta terça-feira em uma sessão solene aqui na Câmara. As coisas que eu lembro com muito orgulho foi que eu ajudei a puxar o apito da cobrada para a fábrica parar. O pessoal acreditaram e foi fácil. Eu não parei uma máquina. Cada um parou a máquina que ele estava trabalhando e acabou. Estes são relatos de quem esteve à frente da greve geral de 68. Trabalhadores, estudantes que participaram das manifestações. O vídeo, produzido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, foi exibido no início da sessão solene. Primeira coisa, frio na barriga. Porque durante a preparação da greve, nós sabíamos
que a gente ia cutucar a fera com vara curta. O êxito da greve geral em maio levou o governo militar a decretar intervenção em mais de 1.000 sindicatos e a cassação dos mandatos de 30.000 dirigentes sindicais. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo assumiu o protagonismo. Mobilizou trabalhadores que cruzaram os braços no dia 16 de julho de 1968. Fábricas inteiras foram ocupadas pelos operários. Foram mais de 16.000 trabalhadores mobilizados que colocaram a ditadura em xeque. Na sessão solene, deputados e convidados lembraram que hoje há a mesma situação de retirada de direitos que havia em 68. É inaceitável que um parlamento como esse tenha aprovado a reforma trabalhista da forma que aprovou, que insista em fazer uma alteração na Previdência Social que pode trazer inúmeros prejuízos ao conjunto da massa trabalhadora que tão jovem começa a trabalhar. 50 anos se passaram. O mundo do trabalho já não é mais o mesmo. A tecnologia avançou, mas as desigualdades ainda continuam. A gente possa, nesta sessão solene e a partir dela, seguir os exemplos desses trabalhadores e nos organizar contra este processo de desmonte de golpe, nos organizar na resistência contra o desmonte do Estado brasileiro, contra a entrega das riquezas naturais do nosso país, contra a retirada de direitos dos trabalhadores, contra a destruição das nossas entidades sindicais. O assunto agora é a entrada dos jovens no mercado de trabalho. A lei obriga as empresas a contratar aprendizes, mas das vagas reservadas, apenas 1/3 é preenchida. A Câmara está debatendo propostas para resolver esse problema. A lei de aprendizagem, em vigor desde o ano 2000, determina que as empresas reservem de 5% a 15% das vagas para jovens aprendizes. Mas uma pesquisa feita em 2017 mostra que apenas 1/3 dessas vagas estavam preenchidas. 50% em trabalhos administrativos, que não precisam de formação técnica. E pior, metade dessas vagas só são ocupadas depois que as empresas são alvo de fiscalização. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 6 milhões de jovens entre 16 e 24 anos não estudam nem trabalham. A Comissão de Educação discutiu o que fazer para mudar esses números. O Ministério da Educação reconhece que selecionar e acompanhar os estudantes não é fácil, mas defende que as empresas precisam ver o esforço como um investimento. Por conta de algumas dificuldades no processo de vinculação entre o que é o currículo da escola, o que a empresa precisa, o próprio processo de acompanhamento, que é mais exigente, esse processo é um contrato especial. Então, eu acho que às vezes a empresa, pela própria dificuldade de conseguir operacionalizar isso, muitas vezes ela não consegue cumprir a cota e termina pagando a multa e não é bom nem para a empresa, nem para o jovem que poderia estar tendo nova experiência, nem para o país que precisa desenvolver profissionais qualificados. De acordo com o representante do Senai, 7 de cada 10 jovens que concluem cursos técnicos conseguem um emprego. Ele defende o ensino profissional e aposta no novo modelo de ensino médio que prevê a formação técnica como uma das 5 opções oferecidas aos jovens. É um dos itinerários previstos na nova lei do ensino médio, onde o jovem pode optar por ter uma formação técnico-profissional ao concluir o ensino médio. E com isso a gente acredita que ele vai ter uma maior oportunidade no mercado de trabalho, de inserção e uma maior oportunidade de conseguir o seu primeiro emprego. Para isso, os secretários de Educação dizem que vão precisar de recursos. Nós queremos fazer cursos de nível industrial, nós queremos fazer cursos de formações mais complexas e é isso que eu deixo a minha fala de que nós precisamos dos recursos para poder garantir essa oferta para todo mundo. O representante do Ministério do Trabalho destaca que é preciso também sensibilizar os empresários. Nós temos que parar de ter a ótica da aprendizagem apenas pelo prisma da cota. Nós temos que pensar a aprendizagem sob o prisma de construção de uma mão de obra futura. Uma proposta em discussão na Câmara modifica a lei de aprendizagem para aumentar os incentivos. Por exemplo, permite jornada de trabalho de até 8 horas e contratos de até 3 anos. As empresas não trabalham com o coração, é com a razão. Então você tem que dar
não só condições melhores para que elas possam absolver esses jovens, não é? Como também difundir, investir mais, né, em propaganda de conscientização. O projeto que altera a lei de aprendizagem está sendo analisado na Comissão de Trabalho. A Comissão de Legislação Participativa está catalogando aplicativos que facilitam a vida de quem quer acompanhar o trabalho de um vereador ou deputado, ou ainda participar das decisões sobre orçamento, trânsito e infraestrutura da sua cidade. Você também pode usar essas ferramentas. Gabriel Azevedo está no primeiro mandato como vereador em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Cumprindo o que tinha prometido na campanha, ele desenvolveu um aplicativo para os eleitores falarem com o gabinete, sugerir projetos, marcar reuniões, notificar problemas na cidade, receber avisos de projetos em votação. O Meu Vereador hoje tem mais de 5.000 usuários. As pessoas querem entender o que se vota, como se vota, o que isso impacta na vida de cada um e de que forma ele pode atingir ou alcançar um político para melhorar a vida dele na questão prática. A ideia foi adotada por vereadores de outras cidades. Agora se chama Nosso Mandato e está nas lojas de aplicativos. O Colab também está disponível. É uma rede social que nasceu há 5 anos no Recife e está sendo usada em mais de 2.000 cidades. Você pode publicar a foto de um buraco, um vizinho comentar, a prefeitura responder. A dificuldade em si é de engajar as pessoas a participarem. As pessoas estão muito descrentes, muitas vezes, da política, e aí você tem uma certa dificuldade para engajar as pessoas a participarem, a elas confiarem que aquilo ali vai ser de fato utilizado pelos parlamentares. Outra ferramenta para facilitar a participação na política é o aplicativo Mudamos, criado no Rio de Janeiro. Desenvolvido com o apoio da Google, ele ajuda a colher assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular. A gente hoje vive uma transição paradigmática em que a política ela também feita com a participação cotidiana das pessoas, não só no momento da votação. Essa participação vai além do voto. Para a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, as novas ferramentas podem ajudar a trazer a política para mais perto das pessoas de hoje. É inevitável, no nosso tempo, a utilização dessa tecnologia. Então, todos nós devemos, sim, ter mais transparência cada dia, termos mais abertura, sermos mais acessíveis àqueles que nos procuram. Muitas vezes não dá para receber num dia de atendimento num gabinete 100 pessoas, mas dá para ouvir 100 pessoas através do aplicativo. Isso nos dá mais legitimidade, isso nos dá até mais qualidade na nossa produção legislativa e na nossa atuação parlamentar. Uma proposta que define como a Câmara vai receber projetos de lei com assinaturas colhidas por aplicativos está pronta para ser votada no plenário. Outra proposta em análise na Câmara altera o Código de Trânsito Brasileiro para exigir a comprovação das infrações cometidas. Atualmente, basta a autuação feita pelo agente de trânsito, sem a necessidade da apresentação de imagens ou de outras provas. As regras de como punir as infrações de trânsito têm gerado questionamento de especialistas. A lei permite a aplicação de multas e outras penalidades com base apenas nas informações fornecidas pelos agentes de trânsito. Ações judiciais argumentam que, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição ficam prejudicados. O agente tem fé pública, então, a princípio, prevalece o que o agente falou, a não ser que ele tenha provas cabais demonstrando que ele é inocente, que ele não cometeu aquela infração. A advogada Andréa Rezende lembra que mesmo quando o motorista autuado apresenta uma contraprova, ele depende da avaliação do órgão julgador. É uma interpretação subjetiva que vai caber ao relator, ao julgador que está apreciando aquele processo. Ele vai juntar essa folha de ponto com as demais provas envolvidas ali no processo administrativo e vai formar o seu juízo, o seu convencimento. A proposta aprovada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara exige um pouco mais da fiscalização
fiscalização em alguns casos. De acordo com o texto aprovado, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, vai definir as infrações que vão exigir provas. Para essas, o agente de trânsito só vai poder aplicar a penalidade se apresentar uma comprovação por meio de aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual, reações químicas como bafômetro ou qualquer outro meio disponível. A tecnologia aperfeiçoa e não estou dizendo que substitua o agente, mas o agente faz a depuração das imagens posterior. O principal problema que a gente quer evitar é exatamente sair uma autuação, uma infração de trânsito, ou seja, uma multa, sem que tenha o reconhecimento e a fiscalização de um agente de trânsito. Basicamente, seja ela por abordagem pessoal, seja ela por fiscalização eletrônica. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes e agora passa pela análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. E essa edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau.